pessoa que vai além do que o normal. Enquanto todos faziam o que era ordinário, Jó era um homem acima da média, porque ele fazia o melhor e por isso era um homem extraordinário e reconhecido pelo próprio Deus. Quando lá no capítulo 1, versículo 8, Deus fala: porque ninguém há na terra semelhante a Jó. Porque era um homem de referência, era um homem que tinha uma referência pelo próprio Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem o qual todos ali se espelhavam em Jó. Era um homem que, quando aos seus amigos, seus vizinhos iam fazer alguma viagem, vinha tomar conselho com Jó, porque Jó era uma referência. E uma coisa que eu medito, meus irmãos, nessa passagem mais adiante aqui, onde fala que os filhos de Deus, os anjos, foram se apresentar diante de Deus, e Satanás estava no meio deles, também foi se apresentar como impostor, e Deus procura para Satanás de onde que ele vem, e ele fala para Deus: eu venho de rodear a terra e passear por ela, porque o diabo ele não é onisciente nem tão pouco onipresente. Mas Deus faz uma observação falando para Satanás, falando: você tem observado o meu servo Jó, homem temente, reto, que se desvia do mal, não envolve em confusão. E Satanás, mas por que Deus fez menção de Jó? Porque ali, irmãos, no Oriente, naquela época, tinha muitos outros crentes que estavam ali na época, mas talvez eram crentes enrolados, crentes que compravam e não pagavam, crentes mentirosos, crentes fofoqueiros, crentes cheios de confusão. Mas Deus fez justamente referência a Jó, que era um homem temente e que se desviava do mal. Em nossas atitudes, as reações e bem como as nossas palavras, nós temos a opção de fazer o que é ordinário, normal e que todo mundo faz, mas também ser extraordinário, fazer além daquilo que é normal. Jó era um homem, por que Jó tinha essa referência? Porque era um homem extraordinário, fazia além do que era normal. Enquanto os outros faziam o que era normal, Jó fazia além, a ponto de Deus fazer referência de Jó. Mas a pergunta é: o que Jó fazia de extraordinário? Às vezes, irmãos, quando nós olhamos para o livro de Jó, nós podemos tirar grandes lições, grandes aprendizados com este servo de Deus. No versículo 1, lá no texto fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso é que fazia Jó ser um homem extraordinário. Isso é que fazia o Jó ser um homem diferente dos outros. O crente, irmãos, quando ele é uma pessoa reta, um crente reto, um crente íntegro, temente a Deus, ele faz a diferença no meio da igreja. Uma característica de Jó era
ainda entrar em confusão, irmãos. Nós já temos tantos problemas na nossa vida, no dia a dia em que nós passamos, nós temos lutas, aflições, e ainda vamos entrar em confusão, causar problema para nossas vidas. Jó era um homem que ele não se envolvia em coisas alheias. Era um homem que se desviava do mal. Então, diante do mal, se pode ter duas atitudes: ser ordinário, enfrentar o mal, ou fazer o mal, e ser extraordinário, que é fugir de tudo que é ruim dessa terra. De tudo que é ruim que aparece na nossa frente. Como servo de Deus, nós precisamos, irmãos, fazer como o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22: abstende-vos de toda forma de mal, fugir do mal. Às vezes o crente anda envolvido em tantas coisas que nos traz no final grandes consequências nas nossas vidas. Evite tudo que não é de Deus para que a sua vida, e busque somente o que te edifica. Então será um homem ou uma mulher extraordinária. Se deve cuidar do mal, é ser extraordinário. Ser temente é ser extraordinário. O segundo caráter que Jó tinha, as características de Jó, era que Jó tinha uma vida de oração. Isso fazia com que Jó era um homem extraordinário. Lá no versículo 5, no capítulo 1 de Jó, diz que no decorrido do turno de dias dos seus banquetes, Jó chamava os seus filhos e santificava, e levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia: talvez tenha pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia continuamente. Já não fazia isso, irmão, só uma vez por ano, ou só uma vez por mês, mas Jó fazia continuamente. Aleluia, Jesus. O crente que ora continuamente, o crente que busca a presença de Deus, ele jamais entra em contradição. Ele é um crente que sabe, tem sabedoria de Deus para se desviar do mal. A vida de Jó era uma vida cheia de oração, consagração a Deus por sua família e tudo o que tinha. Não esperava ter um motivo especial para orar, mas fazia isso sempre. Tem crente que só ora quando está no problema. Tem crente que só ora quando a luta vem. Aí não adianta. Nós temos que orar continuamente, porque quando a luta chegar, nós estamos preparados para enfrentar a luta. Imagina, irmão, se Jó fosse um homem que se baixasse para orar quando a luta chegasse. Jó não tinha vencido. Jó tinha blasfemado contra Deus. Mas, mesmo diante das lutas, Jó não blasfemou e continuou em posição de um cidadão do céu, de um crente fiel, de um crente que se desviava do mal. A vida devocional, ela pode ser ordinária, ter dificuldade de orar, e pode ser extraordinária, dedicar-se em oração sempre, continuamente. A vida de oração muda tudo. Busque ter uma vida de oração.
O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ele disse: orai sem cessar. O que é orar sem cessar, irmãos? É todos os momentos da sua vida você está em oração. É todos os momentos que onde nós estamos em oração. Tem crente que só lembra de orar quando está no perigo. Mas quando está na abundância, ele está alegre, sorrindo, e nem lembra talvez que Deus existe. O crente extraordinário, ele busca Deus o tempo todo, em dias oportunos, para que a hora que chega a tribulação, ele está pronto e preparado. Então viva uma vida extraordinária, viva uma vida de oração, e verá como Deus vai agir de forma extraordinária na sua vida. A terceira característica de Jó, que fazia Jó ser um homem extraordinário, é que Jó era um homem adorador. Ele adorava a Deus acima de tudo. Será que você tem orado a Deus acima de tudo? Ou você tem só adorado a Deus somente quando o problema está grande? Onde a luta está tremenda? Quando o perigo está na sua frente, é que você adora a Deus. No versículo 20 do capítulo 1 de Jó, diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou a Deus. É fácil adorar a Deus na tribulação? Não é missionário. Não é fácil adorar a Deus quando a luta está grande. Quando você olha para todos os lados, você não tem saída. Quando você olha para frente, você enxerga o mar vermelho. E olha para os lados, tem as montanhas. E olha para trás, vem um exército do inimigo. Não é fácil adorar a Deus. Não é fácil adorar a Deus quando a sua vida, a sua carne está inchadas. Aleluia, Jesus. Aleluia. É difícil adorar a Deus quando a luta é grande. É, Jesus. Quando você perde tudo. Quando você olha para os lados e não tem saída. É, Jesus, aleluia, Deus. Mas o versículo 20 diz que mesmo Jó, no meio da enfermidade, a ponto de se tendo as piores notícias que ele teve. Porque enquanto, irmãos, você perde um carro, enquanto você perde um móvel na sua casa, tudo bem, isso aí você compra. Agora, quando chega uma notícia que os seus filhos Meu Deus, aleluia, Jesus. Que os seus filhos morreram. A Bíblia diz que quando chegou essa notícia, Jó rasgou as suas vestes e rapou a cabeça, mas adorou a Deus, que era o mais importante. Aleluia, Deus. Porque ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele sabia que Deus poderia tirar toda aquela angústia que ele estava vivendo. Diante da pior notícia, Jó adorou a Deus. A sua atitude de adorador
era uma característica marcante em sua vida. O próprio Deus se impressionou com a sua forma de agir. Jesus. Quando adoramos, as pessoas podem ser ordinária e não agradecer a Deus. Mas você pode ser extraordinário e ser grato ao Senhor. Aleluia, Jesus. Jó era extraordinário porque ele era grato a Deus. Era um homem de oração. Era um homem que se desviava do mal. Isso fazia diferença na vida de Jó. O que você tem feito para fazer a diferença diante de Deus? O que você tem feito para Deus admirar a sua atitude diante dele? Irmãos, às vezes nós olhamos para nós mesmos e achamos nós tão falhos, tão miseráveis diante de Deus. Verdade, Jesus. Mas precisamos adorar a Deus acima de tudo. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do problema, importa que você seja um adorador. Importa que você seja uma pessoa temente, um crente temente a Deus. Porque Deus está procurando adoradores, os verdadeiros adoradores da face da terra. Jesus. Nós fomos criados para adorar a Deus e glorificar o seu nome, diz o profeta Isaías no capítulo 43, versículo 7. Adorar a Deus, isso é ser uma pessoa extraordinária. A quarta característica de Jó, que fazia ele ser um homem extraordinário, é que Jó não reclamava. O versículo 22 do capítulo 1 de Jó diz que em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Você sabe por que muitas das vezes você não recebe aquilo que você tanto tem buscado? Porque reclama demais, irmãos. Os crentes de hoje reclamam de tudo. Se forma no céu, o crente não vai da igreja porque vai chover. Se tem sol, o crente reclama porque está de sol. Se falta arroz, o crente reclama porque está faltando arroz. Se o pastor prega uma mensagem mais dura, ele reclama porque a mensagem foi dura. Ele reclama de tudo. Jesus. Mas também não recebe nada. Porque Deus não gosta de crente que reclama. Jó, mesmo passando por tudo isso, ele não reclamou. Ele não atribuiu a Deus nenhuma falha. Algo extraordinário na vida de Jó era não reclamar diante das piores notícias que recebeu. O seu silêncio foi um ato de adoração a Deus. Os crentes de hoje não sabem ficar calados. Reclamam de tudo. Sobre as reclamações nós podemos ser ordinário, reclamar das coisas e ser extraordinário e não encarar diante das dificuldades e esperar em Deus. A reclamação ela aborrece a Deus. O povo de Deus, eles
passaram 40 anos andando em círculo no deserto, porque vivia murmurando. Era um povo murmurador. Deus não podia colocar aquele povo na terra prometida da maneira que eles estavam, porque eles murmuravam de tudo. Moisés sobe um monte para escrever as tábuas da lei, eles começam a reclamar. Já pede para fazer um bezerro de ouro ali, uma estátua para adorar, porque Moisés já tinha ido embora. Não tinha pão, eles reclamavam porque não tinha. Deus manda o maná e eles reclamam porque o maná já não suportava mais comer o maná. Tem crente que é assim. Ele está comendo frango, ele reclama porque quer carne de porco. Ele está comendo carne de porco, ele reclama porque já enjoou de carne de porco, é carne de vaca. Ele está comendo arroz, ele reclama porque está comendo arroz. Reclama de tudo. E se Deus tirar tudo? Como é que nós vamos fazer? E se Deus tirar a chuva? Como que nós vamos sobreviver? Porque a água é vida. Tanto que Jesus é comparado à água da vida, que sacia a sede do pecador. Não reclame, adore a Deus. Aleluia, Jesus. Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 7 nos fala, fala que nós precisamos aprender a discernir o tempo e estar calado, esperar o tempo de Deus. Não reclama não, fica calado, aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Lamentações capítulo 3 versículo 26 fala que o bom é ter a esperança e guardar o silêncio da salvação do Senhor. Sabemos que o Espírito Santo ele traduz até em gemidos quando nós estamos em oração, que não temos mais palavras para dizer. Quando a luta está grande, que nós não conseguimos falar, ele intercede em gemido inexprimível. Romanos capítulo 8, versículo 26, o apóstolo diz que do mesmo modo também o Espírito nos ajuda nas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja quanto Deus zela dos seus filhos. O salmista Davi diz que até quando nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. E por que temos que reclamar tanto? Nós arrumamos, irmãos, tantos empecilhos, coisinhas, para ir para a casa do Senhor e adorar a Deus. Deixamos o compromisso que nós temos com Deus na casa dele, por qualquer coisa. Mas depois nós queremos as bênçãos do Senhor. Estou terminando. Não reclama, porque não reclamar é algo extraordinário. Faça o que é extraordinário. A vida cristã é um desafio contínuo. Nós passamos por situações difíceis e tem o tempo todo e vamos aprendendo a viver a cada passo. Por isso nós precisamos optar por atitudes e palavras extraordinárias e não cederem o que o mundo ensina como normal. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um
sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí no versículo 2, ele ainda diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje tem crente conformando com tudo neste mundo, e até aceitando e participando das coisas deste mundo. Para ser um homem extraordinário como Jó, é preciso aprender a se desviar do mal, ter uma vida de oração e adoração a Deus acima de tudo, é não reclamar. Não reclama. E tem um hino que fala assim: em vez de murmurar, cantes, né? Quando você pensar em murmurar, falar que está chovendo demais, não vem chuva, hoje eu não vou na igreja. Tem crente que não vem na igreja porque chove, quando está chovendo. Aí quando está de sol, eu não vou na igreja porque o sol está muito quente. Não, está difícil, né? Não vai na igreja de jeito nenhum. Irmãos, chuva nunca atrapalha o crente na igreja, né, missionário? Não atrapalha. E calor também não. Porque se nós for olhar para isso, nós servimos a Deus. Eu já falei isso aqui, mas eu tenho alegria em dizer isso. Eu morava na roça, era 5 quilômetros da onde eu morava na congregaçãozinha, a conversa de palha, lá na roça, as paredes de pau a pique, chão batido, mas era uma benção. Vocês acham que crente chegava atrasado no culto? Não. Os crentes chegavam meia hora antes de começar o culto. Desse jeito. E orava meia hora de joelho, no chão. Era chão, não era cerâmica não. 5 quilômetros, ainda tinha uma mata para poder atravessar. E a moça de vez em quando mandava para os irmãos lá nessa mata aí. E eu ia. Até a distância de 1 quilômetro, tinha uns irmãos que nós ia junto. Daí para frente eu ia sozinho, voltando para casa. Aí eu ia sozinho. Roça de toco. Aí eu ia lá da USP, aqui, ó, caía, levantava, mas ia, não falhava no culto. E naquele tempo não era igual hoje não. Os crentes hoje é tão preguiçosos, irmãos. Só tem culto 3 dias da semana. E aí o crente ainda vai a culto ainda. Não, hoje está chovendo. Não vou não, está chovendo. Hoje está chovendo, não vou não. O que ele tem a ver chuva? Você quer que Deus tira a chuva para você vir para a igreja? Era culto só não tinha culto na segunda-feira naquela época. Era culto de terça a domingo. E na quarta-feira era culto de oração. E não é igual hoje que os crentes oram 20 minutos, já está coçando o joelho, está levantando. Não espera nem o pastor falar amém, já está levantando e sentando no banco. Quando tem aqueles que nem ajoelha, né? Nem ajoelha, chega na igreja do jeito que chega, está tudo no banco. Desse jeito. Nós orávamos era 1 hora de joelho. 1 hora. Eita Deus. E aí o crente que levantasse antes do pastor falar amém. Aí, mas também quando o crente orava, clamava a Deus, Deus explodia a oração do crente. Jesus. Hoje os crentes não oram e querem receber. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus. Mas seja um crente extraordinário como Jó. Aprenda. Aleluia, Deus. Com os princípios deste servo de Deus. Amém. Glória a Deus. Quarta-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Vamos estar aqui para aprender. Irmãos, crente que não vem para a escola bíblica dominical e culto de
ensino, ele não serve para ser um pregador. Verdade. Não serve. Eu falo claramente, não serve para ser um pregador. Porque aonde que ele vai aprender? Se ele não vem para os cultos de ensino, escola bíblica dominical. Verdade. Tem crente que quer fazer curso de teologia, mas não vem para os cultos de ensino. Você quer pregar o quê, meu amigo? Você acha que teologia te ensina a pregar? Você está enganado. Que não ensina não. Então, vem para os cultos de ensino. Irmãos, é tão. Olha, na minha época, quando eu aceitei Jesus, vocês acham que o culto terminando domingo terminava 8h30? Não. Os cultos terminava, era 9h30. E olha lá, e tinha vezes que ia até 10 horas. Verdade. E não tinha negócio de crente reclamar, não estava não. E ninguém reclamava nada. Ninguém falava nada. Mas Deus operava. Hoje é 1h30. 1h30 não, porque o crente já chega, tem crente que já chega e já começou o culto. O Ministério Resgatando Vida tem uma norma. Todas as congregações, sede, tudo, o crente tem que chegar 15 minutos antes de começar o culto. Agora 15 minutos. Nós aqui não faz isso. Hã? É meia hora, né? Pois é. Então não aumentou mais meia hora, mais 15. Meia hora. Os crentes não faz isso. Irmão, se não orar, não recebe não. A oração faz a diferença. A oração move o coração de Deus. Ah não, pastor, mas lá em casa eu oro. Não, orar na sua casa é seu dever. Aqui na igreja é sua obrigação. Não pensa que a oração que você ora na sua casa lá vale a oração que você vai orar aqui, não. Não vale. Aqui é outra história. Aqui é a sua obrigação chegar e orar a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vem orar agora, para o pé. Então vem orar aí, Eugênia. Puxa agora. Então vem à frente, irmãos, galera. Nós vamos orar por você.